Olá, bom dia, graça e paz, que Deus venha abençoar o teu dia. Hoje a palavra do Senhor está lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versos de 1 a 5, e no livro de Josué, capítulo 1, versos 7 ao verso 9, que nos traz ensinamentos, ordenamentos, para que possamos crescer debaixo de uma lei soberana, não lei de homens, mas lei eterna, escrita nos céus. Debaixo de uma meditação dada por Deus, para que nós andássemos nela. Eu preciso andar nela, você precisa andar nela, para que possamos nos desenvolver, crescer, fortalecer na nossa consciência, no nosso intelecto, a nossa maneira de ser, de viver e de agir. Vamos ficar com essa palavra hoje. Esteja atento, esteja com os teus ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor, para que nós venhamos nos desenvolver sem medo, com coragem para avançar, para encarar os dias maus. Antes disso, peço a você, inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos e deixe o seu comentário no final do vídeo. Vamos lá? Provérbios, capítulo 4, verso 1 a 5. Ouve, filho, as instruções do seu pai, e estás atento para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, e pequeno, jovem, em companhia de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueças das palavras de minha boca, e nem dela te apartes, não fique longe, porque ela é bom ensino. Provérbios 4, verso de 1 a 5. A palavra nos ensina instruções para que possamos viver dias melhores, instruções de sabedoria. Mas essa sabedoria, ela passa pela obediência ao meu pai e à minha mãe. Obediência àquele que é o meu tutor real, aquele que é o meu tutor principal, aquele que me ensina a trilhar um caminho de segurança, a trilhar um futuro mais fortificado, um futuro não incerto, um futuro certo, aonde eu consigo trilhar o caminho da vitória. Mas para isso eu preciso guardar as instruções do meu pai, ou do meu tutor, do meu professor, do meu pastor, do meu Deus. Das palavras que saem da boca de Deus, eu preciso guardá-las em meu coração. Como está escrito em Salmo 119, verso 11, guardei as palavras no meu coração para não pecar contra o Senhor. O escritor do livro de Josué, o próprio Josué, o aluno de Moisés, Deus fala com ele para que ele venha seguir tudo aquilo que o seu instrutor maior lhe ensinou, tudo aquilo que Moisés te ensinou ao longo do caminho, ao longo dos 40 anos. Deus fala para Josué: Josué, fique atento àquilo que Moisés te ensinou e faça conforme aquilo que você aprendeu, porque eu serei contigo. Assim como Moisés foi vitorioso, venceu as batalhas, Josué da mesma forma venceria as batalhas, colocando toda a sua confiança em Deus. Verso 7 do capítulo 1 de Josué diz assim: então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares.
Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medite nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9. Não te mandou eu? Ser forte e muito corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1, verso 7 ao verso 9. Então lemos Provérbios 4, de 1 a 5 e Josué, capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, trazendo uma ideia do ensinamento de ficarmos atentos ao conhecimento da doutrina da palavra de Deus, ao conhecimento para sermos bem-sucedidos, ao conhecimento para sermos prósperos. A palavra do Senhor nos diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. O que está matando a nossa sociedade é a falta de entendimento, é a falta de nos aprofundarmos na palavra de Deus, de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos aquilo que nos fortalece, de cumprirmos aquilo que foi determinado para nós cumprirmos e seguir conforme a lei do Senhor. Se seguirmos a lei do Senhor e cumprirmos segundo a lei do Senhor, diz a palavra de Deus, seremos bem-sucedidos, seremos prósperos, seguindo tudo aquilo que o teu servo Moisés lhe ensinou, dizendo a Josué. Seguindo tudo que teu pai te ensinou, dizendo Davi a Salomão. Da mesma forma, eu nessa manhã estou lhe dizendo, vamos andar segundo a vontade do Senhor. Não vamos nem nos pender nem para a direita e nem para a esquerda, vamos seguir para o alvo, que é Cristo, seguindo a ordenança do Senhor, sendo honesto, sendo uma pessoa de equidade, sendo uma pessoa de integridade, sendo uma pessoa de capacidade de nos relacionarmos com todo mundo, sem amaldiçoarmos o seu próximo, sem maldizer o nosso vizinho, mas pelo contrário, amando, dando a mão para resgatar o nosso próximo do fundo do poço, levando sempre uma palavra de amor, uma palavra de doutrina, uma palavra de ensinamento. É necessário que venhamos estarmos atentos à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor. Se o seu pai e tua mãe lhe ensinou o que é correto, siga o que é correto e ensina os seus filhos o que é correto, ensina a eles a ser pessoas de direito, pessoas honestas, pessoas que não blasfemam contra Deus, as pessoas que amam o seu próximo, pessoa que anda segundo a lei do Senhor. Esse será bem-sucedido, como dizem Provérbios 22:6, ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque quando ele for velho, jamais desviará do caminho que foi ensinado, caminho de retidão, caminho de felicidade, caminho de prosperidade, caminho de equidade, caminho de um bom ensinamento, de uma boa educação. Ensina o seu filho na palavra de Deus, no evangelho da salvação. Isso é verdade, todo o resto é mentira. Isso é verdade, a palavra de Deus é verdade, ela não muda, ela é imutável, ela é fidedigna, ela é fiel em todo o seu escrito. Então vamos colocar a nossa fé em ação e ensinarmos os nossos filhos o caminho da verdade, o caminho da retidão, e vamos fazer tudo segundo a lei do Senhor, guardando a palavra de Deus em nosso coração, guardando a escritura de Deus em nosso coração, guardando tudo isso dentro de nós. Somos livres para adorar a Deus, livre da ansiedade, livre do estresse, livre de toda a angústia do mundo, livre de tudo aquilo que faz o homem andar para trás, porque o nosso alvo é Cristo, seguir para o alto, seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia. Não se esqueça, inscreva nesse canal, deixe seu gostei e compartilha essa palavra com os amigos e com os seus parentes, nos grupos do WhatsApp.
compartilha. Se você achou relevante, compartilha muito mais. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.